Então, se a juventude, que já tem uma raiz, já está aqui há anos com a gente, pessoas de talentos, de dons que Deus deu, se nós queremos crescer, é preciso primeiro crescer para baixo. Precisa primeiro crescer para baixo, para poder aparecer em cima. As obras do cristão têm que ser manifestas. Jesus disse isso. Mas para que elas sejam manifestas, precisa crescer primeiro para baixo. Precisa ver a preparação. E eu pensando sobre isso ontem, à noite, antes de vir para o culto, meu Deus, o que impede então a igreja de crescer? O que impede esse crescimento? Porque se a gente for parar para pensar, se você vai plantar uma árvore, pé de manga, se você tem uma terra adubada, e você rega bem essa planta, é natural que ela cresça. É natural. Por quê? Porque no DNA dela, já tem tudo escrito como tem que ser. Para cada árvore, está no DNA dela, até vou me corrigir aqui, não é DNA, é RNA, é diferente do ser humano. Já está escrito como ela tem que crescer. Então, se ela tem um lugar, uma terra bem adubada, com nutrientes para ela, e se ela está sendo regada, tem água, é natural que ela cresça. É natural que ela crie raízes. Fora do normal, é se ela está bem adubada, está recebendo água, e ela não cresce. Está ali mirrada, alguma coisa está errado. É igual uma criança. Um bebê nasce, e é natural que esse bebê cresça. É natural que os 6 primeiros meses ele tome leite materno, que é prescrição médica, e é natural que ele cresça. Ele sendo bem nutrido, bem cuidado, é natural que um bebê cresça. Se o bebê não cresce, alguma coisa anormal está acontecendo. E assim também é na igreja. E aí eu falei, por quê? Fiquei pensando, por que, Senhor? Que às vezes a tua igreja não cresce. Porque às vezes você vê passar anos e as pessoas continuam precisando do mesmo alimento sempre. E eu queria mostrar para vocês três fases que o ser humano pode viver na vida dele. Você quer crescer? Você quer crescer? Aleluia. Então eu peço que o Espírito Santo, nesta manhã, ele venha sobre você, te trazendo a luz da palavra. Onde você se encontra agora? Você tem que se identificar nessa palavra aqui hoje. Mas o Espírito Santo que vai fazer isso, não vai ser eu. Não vou ser eu. Eu vou trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para você. E que o Espírito Santo sobre você te mostre onde você se encontra agora e o que você precisa fazer para crescer. Os 3 estágios do homem. Primeiro, nós vemos lá em 1 Coríntios 2,14, que é um homem natural. Primeira Coríntios 2,14. Na minha versão está assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Ou em algumas versões está escrito assim: o homem natural, ele não consegue discernir aquilo que é espiritual. Um dos estágios que nós vivemos é o homem natural. E o que é esse homem natural? É um homem que não conheceu Jesus ainda, que não conhece a Cristo, que nunca aceitou a Cristo na sua vida, que não teve a sua alma
regenerada no momento que ele levanta as mãos e aceita Jesus. Esse é o homem natural. E como é que ele vive? O homem natural, segundo o que nos diz Pedro, na sua segunda carta, 2,12, essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção. O homem natural, ele vive por um instinto natural. Não adianta você tentar cobrar do homem natural algo que seja espiritual. Ele não vai conseguir discernir. Quer ver um exemplo? Uma esposa que o marido não é crente, mas você tem que fazer isso, você tem que dar um exemplo. Se for algo espiritual, ele não vai compreender isso. Um filho, você tem que ver que tem que aceitar Jesus. Você tem que ir para a igreja, que aí você tem que orar para ver se você consegue um emprego. Se ele é natural, ele não vai entender que ele precisa orar para conseguir algo. O homem natural, ele vive de forma natural. Para ele não se preocupa com o mundo espiritual, ele não se preocupa com nada. Ele vive por instinto, igual um animal irracional. Vive por instinto. E ele vai ser destruído por sua própria corrupção, porque a corrupção vem por causa do pecado. Então esse é o homem natural. Eu creio que aqui ninguém aqui está nesse estágio mais. Porque eu estou olhando aqui, todo mundo aqui já aceitou Jesus. E tem um outro estágio do homem. 1 Coríntios. Vamos ler primeiro Hebreus 5,12. Hebreus capítulo 5, do 12 até o 14. Apesar de que, a essa altura, já devesse ser mestres, ainda estás precisando de que alguém vos instrua mais uma vez contra os princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devia estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui estamos falando do homem carnal. O homem carnal não é aquele que está lá no mundo. Porque eu já falei que quem está lá no mundo é natural. É natural, ele vive segundo o mundo. Então esse conceito que a gente tem de que o homem carnal é aquele que está lá no mundo, não é não. O homem carnal é aquele que já aceitou Jesus, mas quer viver conforme o ciclo desse mundo. Quer viver conforme o curso que esse mundo leva. Esse é o homem carnal. É alguém que vem para a igreja. E não importa quanto tempo, porque aqui em Hebreus está dizendo assim, está dizendo para alguns, vocês já deviam ser mestres, deviam estar ensinando, mas tem que te ensinar de novo a base da doutrina. Quem ficar se alimentando de leite, o leite é para quem? É para o novo convertido. Pedro diz que aquele que chegou agora, aquele que se converteu agora, ele tem que desejar esse leite, o leite espiritual. O novo convertido, ele se alimenta de leite. Ele tem que desejar. Assim como uma criança, como um bebê quando nasce, ele precisa de leite. E a criança, quando quer leite, o que ela faz? Chora. Chora, esperneia. É a única linguagem que a criança conhece, que o neném conhece. É o choro. Ele sabe que quando ele chora, vem um peitinho na
na boca, ou vem a mamadeira na boca. Assim tem que ser um novo convertido. Desejar esse leite espiritual. Só que depois de um tempo, naturalmente, você tem que crescer. Tem que passar a desejar alimento sólido. Só que, como diz aqui Hebreus, muitos precisam ser instruídos novamente. Precisa passar pela mesma aula de novo, porque não aprendeu da primeira vez. E se passam-se anos, e a pessoa deveria estar vivendo na plenitude do que Deus já preparou para ele, mas não está vivendo, porque não está recebendo, está precisando de leitinho. Ou se habituou com leitinho, que é gostoso, né? Mingauzinho. Que adulto aqui ainda gosta de mingau aí? Cremogema, de... É bom, né? Não é bom? Não é gostoso o mingauzinho? Mas aí, você vai se alimentar só de mingau? Podendo ter um contrafilhar no carro, na fumaça? Tem gente que se habitua a isso. Eu quero continuar sendo neném. Vou sentar aqui e vou continuar sendo nenenzinho. E alguém vem me dar papinha na boca e gosta daquilo. Cresce. Você tem que crescer. Desejar o alimento sólido. E por que alguns não crescem? Aí nós vamos ver aqui em 1 Coríntios 3,13. A igreja de Corinto é, sim, parece que é a igreja de hoje. É interessante, cara. Veja a igreja de Corinto hoje no Brasil. 1 Coríntios 3, vou ler do 1 a 3. 1 Coríntios 3. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei de beber, o que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora podeis. Por que isso? Verso 3. Porque ainda sois carnais, visto que campei entre vós todo tipo de inveja, discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente humanos? Deixa eu te falar aqui. Igreja de Coríntios. Paulo está escrevendo uma carta para eles, para a igreja completa, para todo mundo. E Paulo fala assim: quando eu fui aí, eu não pude dar alimento sólido para vocês. Porque quando eu cheguei aí, eu tive uma revelação de Deus de que vocês estão sendo carnais. Eu acho que às vezes não precisa nem ter revelação de Deus. Se você olhar o comportamento, você já reconhece quem está sendo carnal e quem não está. E aí Paulo fala: eu não pude dar alimento sólido para vocês. Tive que dar leite. Vocês estão parecendo crianças, porque tem no meio de vocês inveja, tem dissensões. Está no meio de vocês aí, divisões, facções, um colocando o outro na justiça por besteira. Paulo aqui não está nem tratando dos casos que tinha lá de, quer ver aqui, ó, de adultério. Paulo não está tratando nada disso. Que tinha problema de envolvimento sexual entre parentes, tinha imoralidade sexual, tinha tudo isso. Mas Paulo não está tratando disso. Paulo está tratando da contenda que tinha entre os membros da igreja. Isso fazia com que eles se tornassem crentes carnais. E aí eu pensando, por que naquela época tinha isso? E por que hoje ainda continua tendo isso? Inveja, discussões, inimizades, ira, porfia. Está parecendo Gálatas 19, né? Gálatas 5:19. As obras da carne. Dentro da igreja, praticando obras da carne. Dentro da igreja, trazendo divisão.
criando dissensões, não perdoando, fazendo inimizades. E realmente não vai crescer desse jeito. Porque se de um lado nós temos o Espírito de Deus e o nosso Espírito, do outro nós temos a carne, se você está fazendo a vontade da carne, não tem como crescer espiritualmente. Porque essas raízes aqui, elas não são vistas. Essas raízes aqui é o crescimento espiritual. Elas não vão ser vistas. Ninguém vai olhar para a tua raiz, vão olhar para o teu fruto. Mas se a pessoa está praticando a obra da carne, como é que ela vai frutificar? Porque é impossível uma mangueira dar limão. Você concorda comigo ou não? É impossível. Um pé de abacate nascer tangerina. Então, se você está plantado em Jesus, o que tem que ser o seu fruto? Qual deve ser o fruto de alguém que tem as raízes em Deus? Os crentes de Coríntios, eles não estavam frutificando, porque eles estavam fazendo a obra da carne. E Paulo vem exortá-los disso, de que você tem que crescer. Tem contenda aí? Tem que crescer. Graças a Deus, naquela época eles tinham Paulo para corrigi-los. Porque talvez podia ter alguns irmãos no meio que devia estar até trazendo mensagens desse tipo. Que o teu inimigo é o teu irmão que parou de falar com você. Que teu inimigo é o teu irmão que passou na rua e não te deu a paz do Senhor. Está vendo? Naquela época devia ter irmão pregando isso. Que se alguém te humilhar, você tem que ser exaltado por Deus para Ele ver que você foi exaltado. Talvez naquela época devia ter algum crente pregando isso lá. Hoje não, né? Hoje ninguém prega mais isso, né? Hoje a pessoa entendeu o evangelho de verdade. A gente devia ter umas músicas lá, que aí você, música então, você grava, você passa o dia alimentando aquilo ali. Aí você, fiz uma pesquisa aqui de algumas músicas. Eu fiquei assim, ó, Deus, algumas eu já conhecia, mas algumas eu falei, não acredito que eu vi isso. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Hebreus 11:13 diz assim: todos esses viveram pela fé. Sabemos que o capítulo 11 de Hebreus, o panorama é o seguinte, está falando aqui sobre os heróis da fé. Pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Isaac, pela fé Moisés. Vem falando tudo isso aqui. Chega no verso 13 e diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, como você me diz que eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir, se esses homens, Abraão, que é considerado o pai da fé, morreu, e ele não viu a grande multidão, que ele seria pai. E aí você canta isso, e você está alimentando uma mentira dentro do teu coração. A outra, quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai se arrepender. A outra aqui, ó, se você orar com fé pela noite, pelo dia Deus atende a tua voz. Mas escute o meu conselho. Ore pela madrugada, porque a filha é menor. Que
fila? Que fila que é menor? Que fila que é menor? Sabe, que texto bíblico diz que tem uma fila de oração, parece spool de impressora. Você manda 10 computadores conectados na impressora, cada computador manda um comando de impressão, ele cria uma filazinha e vai imprimindo de um em um. Eu acho que essa pessoa aqui deve ter assistido o Todo-Poderoso, o Jim Carrey, né? Que ele recebia por e-mail e ficava lendo um por um. E aí você canta isso, você assimila isso no teu subconsciente, você vai entender que é isso. Tem que acordar todo dia de madrugada porque a filha é menor. A outra, chega, preciso ser exaltado. Chega, meus inimigos verão a minha exaltação. E os que me envergonharam, Deus vai conservar em vida para que vejam o que Ele fez em minha vida. Chega, estou dizendo para Deus, Deus, chega, eu preciso ser exaltado, porque me humilharam. É isso que a palavra diz. A palavra diz, os humilhados serão exaltados. Mas não diz que os que foram humilhados por alguém serão exaltados. Humilhai-vos perante a face de Deus. Você se humilhar diante de Deus. Você se humilhar diante de Deus, Deus vai te exaltar. Você, não é alguém te humilhar. Porque a palavra de Deus diz, se você sofre aflição por amor de Cristo, isso é bom, isso é proveitoso. É bom que alguém te humilhe por causa de Cristo. E você deve ficar feliz, porque alguém está te humilhando por causa de Cristo. Aí eu vou te dar uma ordem para Deus. Deus, chega, basta. Cansei de sofrer humilhação na minha vida, um monte de gente me humilhando, eu preciso ser exaltado para eles verem. Que sentimento nasce no coração de alguém que canta isso? Vingança? Aí eu entendo por que lá na igreja de Coríntios, tinha crentes carnais. Havia dissensões, havia briga, havia divisões. Um querendo tomar uma coisa do outro na justiça. É por coisa como isso aqui. Efésios 6,12, que Paulo nos diz? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. É contra os principados e potestades do ar. E aí Paulo vai nos dizer para a gente nos revestir com a armadura de Deus para resistir no dia mau. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra o nosso próximo. Não é contra quem está lá na rua, lá fora, no mundo. Essa não é a nossa luta. Quando nós éramos naturais, eu até entendia que alguém fizesse algo contra mim, a minha briga era contra ele. O homem natural pensar assim, é natural. Agora, um homem espiritual pensar dessa forma, ele está deixando de ser espiritual e sendo carnal. E a terceira estágio do homem, que eu acabei de falar, que é o homem espiritual. Quem é o homem espiritual? É aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Em Romanos 8,14, diz, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, então você é filho de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são espirituais. E se é guiado pelo Espírito de Deus, não tem em si sentimento de contenda, de vingança, de dissensões, de divisões. Não tem espaço para isso. Dentro do coração daquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Não tem espaço. Porque a pessoa frutifica. Gálatas 5:22
Eu gosto de ler. Uma vez eu perguntei na escola bíblica aqui para os jovens, como é que a gente mede alguém cheio do Espírito Santo? Perguntei para os jovens, como é que a gente mede alguém que é cheio do Espírito Santo? Porque para tudo existe medida, metro, polegadas, milímetros. Espírito de Deus, alguém que é cheio do Espírito, também tem que haver uma medida. Ainda que não possamos medir com 100% de precisão. E a gente sabe que o grande conceito, que vem de anos, que é aquela pessoa que flui no Espírito Santo, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Havia esse conceito. E eu aprendi que, na verdade, a pessoa cheia do Espírito Santo, porque se você entende que a pessoa que flui nos dons do Espírito Santo, dom de língua, dom de profecias, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de Espírito, é o Espírito Santo sobre. Se é o Espírito Santo sobre, quer dizer que depois ele sai. Ele não fica 100% do tempo, 24 horas do dia, sobre você para agir daquela forma, porque não precisa. Então, isso é fluir nos dons. Alguém que está pregando aqui, o Espírito Santo está sobre ele, ele vai fluir nos dons. Para ser cheio tem que ser dentro. E como eu disse, é impossível uma mangueira dar limão, é impossível que alguém esteja plantado em Jesus, dê um fruto diferente do que Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor. Vamos parar por aqui. Fruto do Espírito é amor. E aqui nós estamos falando de ágape, amor incondicional de Deus. Porque se não for pensar no eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, desejo sexual, ou no filos, que é uma amizade entre irmãos, são sentimentos que são mutáveis, eles podem mudar. Só que o ágape, ele não é um sentimento. Por que o ágape não é um sentimento? Porque João diz que Deus é... Se eu digo que Deus é amor e ágape é um sentimento, então eu vou ter que dizer que Deus é um sentimento? Mas se eu digo que Deus é amor e Deus é quem criou todas as coisas e cuida de todas elas e as mantém, então eu posso dizer que foi o amor que criou todas as coisas e que as mantém até hoje. Então quando diz que o fruto do Espírito é amor, esse amor, ele só pode nascer no homem quando ele tem o seu espírito regenerado e o Espírito Santo desce sobre ele, vem sobre ele e mora junto com ele, junto com o seu espírito. E nós recebemos esse amor dentro de nós. E o restante aqui, os outros 8. Alegria. Quem tem amor, tem alegria. Quem tem amor, tem paz. Quem tem amor, tem paciência. Quem tem amor, é benigno. Quem tem amor, tem bondade. Quem tem amor, tem fidelidade. Quem tem amor, tem mansidão. Quem tem amor, tem domínio próprio. Sabe por que tem tudo isso? Porque Paulo, em 1 Coríntios 13, vai dizer lá tudo sobre o amor. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor suporta todas as coisas. O amor de Deus, que não é um sentimento. Se Deus é amor, é uma essência. O amor é algo que Deus é. Então você recebe dentro de você algo que Deus é. Dentro de você. E aí tem gente que fala, eu tenho que orar para Deus me dar mais amor. Já está dentro de você. Está disponível. Você que escolhe usar ou não. É você que escolhe frutificar ou não. Se você está enraizado
e é guiado pelo Espírito de Deus, você vai frutificar nisso. E aí outro dia me perguntaram, César, mas alguém faz alguma coisa contra mim, eu até perdoo, mas depois faz de novo, o que eu faço? Meu filho, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Já chegou nesse número já? Ainda não? Vai perdoando. Ou então alguém chega e fala, mas eu perdoei, mas eu não preciso conviver mais com essa pessoa. Tá bom, vamos partir desse princípio, que você perdoa, mas você não precisa conviver com essa pessoa. Quem que já pecou contra Deus? Todo mundo, né? Quem pediu perdão por esse pecado a Deus? Quem foi perdoado por Deus? Deus deixou de ter intimidade com você por causa disso? Oh, aleluia, Deus. Esse amor, Ele não espera nada em troca. Deus entregou o seu Filho, sem esperar que nós viéssemos aceitar Ele. Oh, aleluia. Deus nos perdoa pelos nossos pecados, e mesmo assim, Ele não deixa de ter intimidade com a gente. Ele não deixa de desejar ter essa intimidade com a gente. E por que a gente quer ser diferente de Deus? Por que a gente quer ser diferente de Deus? Quer ser superior a Deus nisso? Eu perdoo, mas eu não quero conviver junto. Talvez não venha ter mais a mesma intimidade, porque somos seres humanos. Mas se você tem esse amor aqui, que é fruto do Espírito, e está dentro de você, o amor tudo suporta. Então a pessoa vai estar do teu lado, você vai dar paz do Senhor para ela, você vai sorrir para ela, por causa desse amor. Ah, César, você está sendo hipócrita por causa disso? Não, isso aí é o mundo, é um homem natural. Para o natural, você está do lado de alguém que você não gosta, é hipocrisia. Quando você é alguém espiritual, guiado pelo Espírito Santo, e frutifica nesse amor, e você perdoa assim como Deus perdoa, te perdoa, você vai estar do lado dessa pessoa tranquilamente. Porque o desejo de Deus é que venhamos a ter comunhão com Ele, mesmo errando, mesmo pecando. Ele nos perdoa muito mais do que 70 vezes 7. Por que temos que ser diferentes? Espírito Santo. Então, para a gente crescer, ter nossas raízes cada vez mais fortes, para poder crescer para cima e ter belos frutos, é necessário ser guiado pelo Espírito de Deus. É necessário escolher frutificar. Sabe por quê? Porque a mesma igreja de Coríntios, que Paulo no capítulo 2, capítulo 3, vem dizer que eles eram carnais, no capítulo 1, quando Paulo está saudando a igreja, Paulo diz que não há nenhum dom do Espírito Santo que falte a eles. Era uma igreja que fluía em todos os dons, mas era uma igreja carnal. E Paulo estava trazendo a eles que eles precisavam amadurecer, crescer, firmar as raízes, frutificar com o fruto do Espírito Santo, para que aí sim, frutificando, fica muito mais fácil fluir nos dons do Espírito Santo. Porque você vai estar externando aquilo que está dentro de você, externando de uma seiva que está vindo para você. Como Jesus disse, nós somos a oliveira brava, éramos a oliveira brava, e que fomos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Deixamos de ser uma videira brava
para receber uma seiva da videira verdadeira, que é Jesus. Não tem como dar outro fruto. Obrigado. Não tem como dar outro fruto. Essa é uma das formas da gente poder crescer, criar raízes. Porque o nosso fruto será visto. Então, nessa manhã, eu creio que o Espírito Santo falou com todos nós aqui. Eu creio que o Espírito Santo nos mostrou aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que precisamos melhorar, para que se cumpra o propósito de Deus sobre a Catedral Bíblica da Fé. Como eu falei no início, ano do despertamento espiritual. Precisa haver crescimento. Para você despertar espiritualmente, você tem que crescer. Então, leve essa palavra no seu coração nessa noite, nessa manhã. E cresça. Cresça. Cresçamos juntos, em unidade, na mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito. Venhamos a crescer para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus seja exaltado nessa terra. Amém? Eu gostaria de dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.